o cara ele fica na rede social, ele fica ali vendo o conteúdo dos outros, e quando você fala pra ele produzir um conteúdo, ele fala que ele não tem tempo. E você falou que no passado você era um grande procrastinador, né? E normalmente a gente acaba ficando bom se a gente tem uma mentalidade diferente, ou em algum momento a gente tem um estalo, né? Uma virada. Eu acho que uma virada ela acontece através de uma construção, mas a gente vai muito na nossa dor, né? Eu mesmo, eu já tive clínicas onde eu não fiz um modelo de negócio, não sabia nem a possibilidade daquela clínica dar lucro, né? E foi uma dor grande que eu tive no passado, onde eu sabia que eu era bom tecnicamente, mas minha agenda muitas vezes estava vazia, né? E essas dores foram construindo e me levando numa direção que hoje eu acabo ajudando esses profissionais. Você falou da procrastinação. O que te trouxe até aqui? Como que foi essa trajetória aí? Cara, tive resultados ruins por 35 anos. Ruins. Mas era um resultado ruim onde eu dormia na vida. Zeca Pagodinho, total. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se tinha, tava bom, se não tinha, tava bom do mesmo jeito. Eu dormia. E eu dormi tanto que eu levei esse sono pra dentro do meu casamento com Luciana. E até que em 2014 a gente separou. Peguei o famoso pé na bunda. Detalhe, terceiro, a primeira largou, a segunda largou, a terceira largou. Parei e falei assim, espera aí, tem alguma coisa errada comigo. Autorresponsabilidade, tem alguma coisa errada comigo. Sim. Fui buscar ajuda, fui buscar orientação. E a partir daí eu, entendi que o meu modelo mental estava fazendo com que eu dormisse. Que modelo mental é esse? É um modelo da procrastinação, porque muita gente... Turma, vamos jogar aberto aqui. Na década de 80 surgiu a AIDS. Matou um monte de gente. Só Sim. que a AIDS tu consegue até hoje se prevenir. Então, assim, cara, né? Não vou praticar sexo sem preservativo, não vou ter vários parceiros e tal. Consegue se prevenir. Nos anos 2000, agora 2020, surgiu um puta do negócio. Coronavírus. Matou uma galera. Beleza. Passou. Beleza. Tem um mal que tá vindo desde que o mundo é mundo e que ninguém tá vendo. Procrastinação. Só que ele é um mal oculto, enraizado, que se eu sou procrastinador, eu começo a conviver contigo, tu pega, sem nem saber que pegou. E a morte é lenta lá na frente. Era isso que eu sentia. Eu disse, cara, tem alguma coisa de errado, que eu não sei o que tá acontecendo, eu tô dormindo na vida. E era falta de inteligência emocional, falta de autoconhecimento e tal. Mas um deles era a procrastinação. Você consegue... procrastinação é um termo muito falado, né? E assim, falado no geral, mas você consegue ter vamos colocar assim, a sua definição para isso, assim, para as pessoas se identificarem e talvez elas começarem a perceber, pô, acho que eu tô nesse nível aí e não tô nem sabendo. Total. Turma, procrastinação, vou trazer alguns conceitos aqui muito legais. Procrastinação é dedicar tempo a um infrutífero. É tu tá fazendo uma coisa que tu sabe que não vai te levar pra nada, mas tu não consegue largar aquilo. Tipo, rede social. Rede social é o símbolo maior da procrastinação. Porque aquilo ali foi arquitetado pra te gerar uma carga de dopamina gigante, onde tu fica ali horas e horas e tem um tal de TikTok que é pior do que tudo, que o cara não consegue largar. E ele fica dedicando tempo a um infrutífero. Rede social é do cacete. Eu vivo de rede social. Tu também vive de rede social. Mas precisa saber usar. Exatamente. É material de pesquisa, é inspiração. Porque se ela for usada de maneira errada, ela é dedicar tempo a um infrutífero. Procrastinador é esse cara. É aquele cara, ó. Procrastinador é aquele cara que se dá uma ordem e não cumpre. Ele não cumpre a ordem com ele mesmo, cara. Tá. A gente pode dizer que o cara ele fica na rede social, ele fica ali vendo o conteúdo dos outros, e quando você fala pra ele produzir um conteúdo, ele fala que ele não tem tempo. Isso. Então, fica a dica aí quando você me fala, né? Se você for meu mentorado, você vira pra mim, mas eu não consigo, eu não tenho tempo pra produzir conteúdo. É só a gente olhar, você vai estar pelo menos meia hora por dia aí no Instagram, vendo o conteúdo dos outros, né? Exatamente. Então, ele não faz as coisas que precisa ser feito e arruma outras coisas que na verdade não vão levar a nada. Tu tocou num ponto-chave. O procrastinador é aquele cara, não é aquele cara que não faz nada. Exato. Não é aquele cara que é preguiçoso, não é aquele cara que, sei lá,
Procrastinador é aquele cara que bota intencionalmente uma tarefa no lugar de outra. Só que detalhe, a tarefa escolhida por ele no lugar da outra não vai levar a nada. E a outra ia levar para um lugar muito forte. E você leva isso, talvez tenha mais de uma resposta a essa pergunta, mas você vê isso como algo que isso é um sabotador do sucesso, que ele sabe que aquilo ali é o que vai levar ele para frente, ou ele escolhe as tarefas de zona de conforto? Ou as duas coisas? Cara, é tudo. Procrastinação tem raiz 200 mil anos. O homem da caverna era um cara que tinha 3 preocupações: comer, fazer sexo e segurança. Puf, era a preocupação dele. Então, ele, cara, se tava de barriga cheia, se a mulher tava do lado lá, o homem tava do lado, tinha sexo e ele tava seguro, ele deixava o resto pra depois. Sim. Só que a mente humana, a mente não, né? O cérebro veio arquitetado disso. E hoje a gente não vive mais na caverna. Hoje a gente tá seguro, hoje a gente tem comida, né? Então, a procrastinação tem essa raiz ancestral, que o cérebro humano veio sendo desenvolvido pautado nisso. Fora isso, a zona de conforto faz com que o cara tenha medo. No meu treinamento Senhor do Tempo, eu tenho uma ferramenta que afere com exatidão os 7 tipos de procrastinador. Tu tocou num ponto. Um dos tipos de procrastinação é o cara que não gosta de zona de conforto. Não gosta de sair da zona de conforto. Ele é altamente adepto daquele processo, daquele método. Isso, pronto. Esse é um dos tipos de procrastinação minha. Um outro meu, qual é? Um outro tipo de procrastinação? Avesso a ordens. Eu sou um cara que eu não sei receber ordem. Não sei, cara. Por isso que eu nunca trabalhei de CLT. Porque eu não consigo receber uma ordem. Eu procrastino. Então, a procrastinação tem raiz ancestral, tem raiz comportamental e uma cacetada de coisa mais. Tá. Falou de zona de conforto, né? Só fazendo um parênteses aqui. Eu tenho discutido muito sobre essa questão de zona de conforto, né? Que a maioria das vezes que as pessoas falam é que eu não gosto de sair da minha zona de conforto. Na verdade, ela tá numa zona de desconforto desgraçado, que só reclama da vida, só reclama do momento que tá, e não consegue sair daquela zona ruim. Porque zona de conforto é quando você tá confortável, feliz da vida e não quero sair daqui porque é bom demais isso aqui, porque eu tô vivendo o melhor da minha vida. Aí tudo bem. Mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado. Mas a maioria das pessoas estão vivendo uma vida que não queriam e estão falando que não consegue sair da zona de conforto. Eu não consigo entender isso, né? Como que uma vida ruim é uma vida confortável? Cara, gravei um vídeo no Instagram outro dia. Tá lá postado agora recente. Conversei com um morador de rua. Tava num evento, assim, uma ceia de Natal, morador de rua, tá? Pra moradores de rua. E aí eu conversei com um deles lá. Perguntei assim: brother, o que te leva a ficar aqui? Você tem pra onde ir? Porque, deixa eu contextualizar. Eu e o Luciano, a gente escreveu um livro, Desvendando o Segredo de uma Mente Magra. E toda a renda do livro foi doada para uma instituição de caridade, que ajudava essa galera em condição de rua. Tá. E aí eles fizeram uma ceia de Natal em 2018, chamaram a gente. Cara, vamos lá participar, pra vocês verem o que vocês estão fazendo e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá e conversei. E essa galera, que a gente doou a renda do livro, eles resgatam esse pessoal e levam para um abrigo. E eu perguntei assim: brother, por que você fica aqui? Se você tem a chance de ir com ele, que era o pastor, né? Então, era uma igreja, instituição. Então, por que você tem a chance de ir com ele? Por que você fica aqui? Tá lá no meu Instagram, cara. E ele me respondeu assim: porque aqui eu sei o que eu vou enfrentar. Aqui eu sei que amanhã eu vou acordar com fome e eu sei o que fazer para ir atrás de comida. Aqui eu sei que eu não vou ter onde dormir e eu vou ter que me virar para dormir. E lá no mundo de vocês é tudo desconhecido. Eu tenho medo de ir pra lá. Caraca. Cara, eu disse: cara, não sei o que eu vou enfrentar lá. Não sei quais são as dificuldades. E aí eu troquei ideia com um cara que tinha sido morador de rua e, né, tinha sido resgatado por essa instituição. E ele falou: Miguel, eu sei o que ele tá falando. Entendi. Porque aqui fora, como eles chamam, a gente cumpre regras. A gente tem horário. A gente tem uma cacetada de coisa que eles lá aí na rua não tem. O cara tinha medo. Mesmo estando ruim, é conhecido. Então... Isso acontece, sabe com o quê? Sobrepeso. Cara, é ruim, mas eu conheço esse mundo aqui do sobrepeso.
Isso acontece com dívida. Isso acontece com o consultório que está indo mal, com qualquer situação. Isso chama... Tá errado chamar de adaptação hedônica, tá errado, porque hedonismo é de felicidade. Se é uma adaptação hedônica, eu me adapto com aquela felicidade. Mas dá pra fazer um paralelo. É mais ou menos quando um cara que fica paraplégico. Ele fica ferrado alguns dias, mas ele vai, né? Pelo menos é pra ele achar uma saída pra viver, ter um novo sentido de vida. O cara se adapta àquela realidade. Tá. E aí ele adapta... mesmo sendo ruim, porque vira uma zona conhecida. Eu vou começar a chamar de zona conhecida. Bom ou ruim, o cara vai se adaptar. A gente morava lá no Maranhão, de frente pro mar. Quando eu abri a janela, primeiro mês, caraca, olha o marzão. Depois de 3 meses, já nem olhava mais o mar. Adaptação hedônica. Só lembrava quando a visita... chegava, nossa, que vista linda que você tem aqui. Isso é adaptação hedônica. O cara compra uma Porsche hoje... E daqui a 3 meses, cara, uma Porsche. Adaptação hedônica. Eu me adaptei com aquela felicidade. Sim. Do mesmo modo acontece pro ruim. O cara se adapta àquela situação. Perfeito, perfeito.